e é uma atividade gratuita. Ela vai se seguir agora no início de agosto, para o segundo semestre, e então nós vamos seguindo com essas boas reflexões. Vitor, muito obrigado. Acho que tu pode seguir, sim, pode iniciar. Nós ficamos aqui no chat, né, acompanhando aí Isso aí. as observações de quem quiser enviar. Isso aí. A gente começa agora. Acho que o Vitor tem uma meia hora, 40 minutos para falar dele. Depois a gente abre espaço para perguntas aí. Robson, não sei se precisa dar aula, mas qualquer coisa eu fico um pouco depois para ver todos os aspectos. Vitor, meu colega de escritório, também mestrando na PUC, né, em Ciências Criminais. Então tem uma boa bagagem para discutir com a gente uns temas, o tema da justiça negocial. Vitor, palavra. Obrigado, Pedro. Obrigado, Robson. Boa noite a todos de novo. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês pela UX, com um convite também que eu já agradeço de antemão aos professores, ao grupo também do Desencarcerando, ao professor Bruno, professor Pedro, professor Robson. É sempre uma honra poder falar e com certeza o debate é o que faz a gente crescer academicamente, né? Bom, eu trouxe alguns temas para a gente tratar dentro da justiça negociada, né, alguns institutos, enfim. A minha área de pesquisa dentro do mestrado é justamente a justiça negociada, mais voltada para o acordo de não persecução penal. Mas aqui, de uma maneira objetiva, eu pretendo abordar todos os quesitos e causar um viés positivo a dúvida e também causar o debate, incentivar o debate para que a gente possa dar uma continuidade aqui. Bom, pessoal, assim, brevemente, né, desde o ano de 1995, com o advento ali da Lei 9.099, os espaços de negociação vêm se ampliando de forma gradativa e cada vez mais no nosso ordenamento jurídico, né? E utilizando-se daí, sim, como institutos da transação penal, suspensão condicional do processo, para resolver esses conflitos penais sobre o amparo ali de um baixo custo e uma maior celeridade, né, para os crimes de menor potencial ofensivo. Em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução interna, né, de número 181, onde a redação original autorizava que o representante do Ministério Público propusesse ao investigado o chamado acordo de não persecução penal. Então, não é algo tão recente, né? Veio com a Lei 9.099, a suspensão, a transação, e o acordo já estava presente nessa resolução. Claro que com alguns percalços no meio do caminho, né? Um deles é que a gente confessasse de forma detalhada e formal a prática do delito, indicando provas do cometimento, além de cumprir uma série de requisitos cumulados. E, posterior a isso, daí que o presidente da República sancionou o projeto de lei que foi denominado de pacote anticrime, que aí inseriu o acordo de não persecução penal dentro do Código de Processo Penal com status de lei federal, né, digamos assim, porque antes ele estava presente só na resolução. E aí apresentou ali, basicamente, uma cópia do que se tinha na resolução, só que de um viés de lei federal. E aí, assim, basicamente, para que a gente consiga pontuar algumas coisas iniciais, a suspensão condicional do processo, ela tem aplicabilidade para os crimes com pena igual ou inferior a 1 ano, né, enquanto a transação penal com pena de crimes até 2 anos. E aí eu incluo aqui mais uma questão de negociação, que é a colaboração premiada, que a gente já conhece aí com as questões da Lava Jato, acabaram ficando mais em evidência do que já se tinha, daí com o advento da Lei 2.850, lá em 2013. E com relação à colaboração premiada, ela não se presta a determinado tempo de pena, né? Não é a basilar, nesse caso não é a pena em si, mas sim para que todo colaborador receba os benefícios, né, da colaboração, é necessário que as informações trazidas por ele, né, para a autoridade competente, tragam pelo menos um desses resultados que eu vou mencionar, que é a identificação de outros criminosos que componham a organização, ou a revelação da estrutura, das tarefas, do sistema de hierarquias, né, enfim, e também a prevenção de ocorrência de outros crimes, recuperação de valores, localização de eventuais vítimas, né,
E o juiz, daí sim, poderá, né, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, ou reduzir a pena em até 2/3, a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por restritiva de direitos. Então, aqui a gente tem uma questão mais ampla, que é aplicada nos crimes de organização criminosa, mas que não trata como a suspensão, a transação e o acordo de não persecução de uma questão de pena, propriamente dito, né? E o acordo de não persecução penal, daí ele tem a aplicabilidade nos crimes com pena mínima de 4 anos. Então, a partir disso, eu trago algumas inquietações para que depois a gente possa debater com relação a todos esses institutos, né, que são muito semelhantes, em que pese esses requisitos temporais, né, a questão de pena, mas são muito semelhantes na questão de celeridade, que é o que se busca, né, todos pressupõem a confissão, né, todos têm, assim, ainda que indiretamente, um objetivo de desentulhar o sistema judiciário, do poder judiciário, e ao mesmo tempo também a questão de coerção, de ser usado como instrumento de coerção, de ser utilizado com o amparo do justiça em números, né, que é acusar para condenar e dar com isso uma resposta à sociedade, e até uma promoção pessoal de agentes. Mas isso é uma questão um pouco mais profunda. No que tange ao fator celeridade, chama-se atenção no porquê há tanta necessidade de que o processo penal se torne ágil e prático, né, tendo como, acredito que a principal justificativa de que serviria, por exemplo, o acordo de não persecução, enfim, os institutos negociais, para desentulhar o Poder Judiciário, acelerar a tramitação de novas demandas. Só que, nesses casos, a gente precisa atentar para um requisito específico, e aí eu já direciono lá para o acordo de não persecução, que nos casos em que não for caso de arquivamento, que é o dispositivo 28A, ele sucede ao 28, que é justamente a questão do arquivamento, e nos casos que não for caso de arquivamento, denúncia, requisição de diligências, enfim, a gente tem daí essa quarta opção, que é a negociação, como um instrumento de desentulhamento da justiça criminal brasileira, que em hipótese alguma, isso já foi rechaçado por praticamente todos os juristas, pode se assemelhar àquela barbárie que é cometida com relação ao plea bargain nos Estados Unidos, né? Depois eu vou mencionar um pouquinho disso aqui também. E foi isso, o plea bargain ele veio na primeira proposta do pacote anticrime e depois foi repelida pelo Congresso Nacional, né? As inquietações trazidas daí a respeito da celeridade demasiada têm aparecido com bastante frequência. E o artigo 28A ele é objetivo a referir que o acordo, por exemplo, somente será proposto nos expedientes que não forem caso de arquivamento. E aí se apresenta daí mais um estigma a ser tratado, porque penso eu que o acusador, nesses casos, tem uma obrigação de fundamentar o porquê pretende pelo arquivamento ou o porquê pretende que seja dado prosseguimento com a oferta do acordo. E aí sim delimitando, né, qual crime foi cometido, como foi cometido e por quem. E isso porque, se fosse de outra forma, os casos que não tivessem presentes os pressupostos fundamentais para se denunciar efetivamente, poderia, de uma forma discricionária, a acusação utilizar do instrumento processual negocial para buscar a punição, ofertando o acordo, né, angariando a confissão, que é uma premissa básica, e alcançando, por fim, o poder de penar, que carece de uma justificação, a qual, nesse caso, deve ser mitigada. Tornaria muito fácil, né, eu não tenho provas suficientes para deixar o processo seguir e, ao final, conseguir uma condenação. Mas eu tenho o suficiente para fazer um acordo, principalmente quando esse suficiente, por vezes, ainda é omitido da defesa, né. A gente tem ali o problema da súmula vinculante 14 do STF, que também vem depois espelhada no Estatuto da OAB, e se tem esses requisitos, o STF e uma lei federal dizendo que o advogado tem acesso aos autos do inquérito a qualquer momento, é porque em algum momento isso foi negado à defesa, né? Então, assim, hoje as propostas, tanto de suspensão, acordo, enfim, todas elas são feitas com base no que se tem inicialmente, né? Que às vezes passa só pelo crivo
do promotor, dos órgãos persecutórios, aqui eu não direciono propriamente a instituição, né, mas dos órgãos persecutórios e do juiz. E aí, com isso, se oferece o acordo, às vezes com um certo desconhecimento por parte da defesa. E aí, para que não ocorra uma violação ao Estado democrático de direito, é necessário que se fundamente, então, a razão pela qual não se trata ser caso de arquivamento. Aplicando aqui, eu entendo que até de forma analógica, porque se por exemplo, uma decisão judicial tem que ser fundamentada, nada mais é do que uma decisão por parte do Ministério Público, se aceita, se propõe um acordo ou não. E isso tem que estar fundamentado, do porquê sim ou porquê não, né? Devendo ser fundamentado e motivado, explicando daí a razão pela qual se entende pelo prosseguimento, enfim, e não se presta com isso só a verificar a validade dos requisitos, mas também de forma antecedente a isso, analisar a própria viabilidade da aplicação da negociação, né? E isso já, no decorrer das minhas pesquisas, eu fui buscar e eu encontrei que na própria lei orgânica do Ministério Público, onde se demarca como sendo um dever do acusador fundamentar juridicamente todos os seus pronunciamentos processuais. Então, nesse caso, claro, a gente não está falando, mas a obrigação é de fundamentar as decisões judiciais, e, portanto, não é uma decisão judicial porque é do Ministério Público. Sim, isso completa a razão, mas ainda que de forma análoga e utilizando o embasamento técnico e legal a lei orgânica do Ministério Público, ele tem essa obrigação de prestar o esclarecimento, né, a respeito do arquivamento. E essa é uma das primeiras preocupações que se tem nos dias de hoje, né, e eu acho que temos que pensar ainda quanto o quanto de negociação da pena criminal o nosso ordenamento jurídico tolera, né, para que não tenhamos aqui, como eu disse antes, o plea bargain, a moda brasileira, né, onde a regra é negociar e a exceção seria ir a julgamento, que é o que acontece nos Estados Unidos. E por isso que a preocupação deve ser prospectiva, deve ser futura, porque no que diz respeito, por exemplo, à colaboração premiada, a transação e a suspensão, nós já vimos que em muitos casos os institutos foram fadados ao fracasso, uma frustração, né, de uma proposta que não emplacou, que não deu certo. Se utiliza, claro, mas nós temos que pensar qual deve ser o futuro do acordo de não persecução penal, para que depois se possa dizer se ele efetivamente serve de alguma coisa, né? Porque já se tem institutos mais antigos, da lei 9.099, de 95, depois passando para a colaboração premiada em 2013, e ainda assim, com todo esse tempo de utilização, a gente encontra alguns problemas, algumas questões ainda que são atinentes ao próprio instituto. Então, esse é o alerta que eu faço. Imaginemos, então, um instituto tão recente como o Acordo de Não Persecução Penal. Se a gente pretende ampliar os espaços de consenso, que se olhe lá para trás para ver quais foram os erros cometidos e tentar garantir que não ocorram no futuro, né? Que é um instituto recente, então, ainda tem a possibilidade de a gente emplacar uma coisa que realmente funcione. É necessário pensar isso com relação a todos os institutos, né, na nossa realidade processual e carcerária, e principalmente nos perguntar se a aceleração desse procedimento, que basicamente vai retirar o direito ao devido processo legal, pode ser levada ao extremo, a ponto de termos ali uma pena sem o juiz, ou o que é pior, uma pena sem processo, né? E nos moldes que hoje a gente está vivenciando, já está sendo possível isso, porque o juiz passou aqui de julgador para a posição de um mero homologador de acordo. Não faz nada, não faz mais nada hoje, além de se ter um setor de qualidade, quase como uma indústria, né? E isso não poderia acontecer, obviamente. Historicamente, a gente já viu que funcionou e que agora, aliás, que não funcionou e que agora tem esse poder de consertar, né? O poder de penar, ele não pode pertencer à acusação. Permitir que isso ocorra é uma excrescência, é uma completa mistura entre todos os poderes, e a gente coloca o que muito se fala na doutrina de o promotor às portas do tribunal, né?
O professor Auri fala muito sobre isso, né? Se criou uma nova categoria em finalidade da pena, que é a categoria negocial. Isso é um absurdo para a gente utilizar tanto na academia como na prática, né? Mas dito isso, eu passo a tratar com vocês daí a respeito da confissão, que é um requisito obrigatório, né? Está lá em todos os artigos negociais, que para negociar em qualquer um dos institutos tem que se ter a confissão como primeiro requisito, né? E aí a voluntariedade que todos alegam para dizer que não há obrigação em negociar nada mais é do que algo camuflado. E percebam que em um passado não tão distante, sob o manto daí da colaboração premiada, eu me refiro aqui expressamente aos casos da Operação Lava Jato, que foi o que mais foi divulgado, né? Muito se utilizou, por exemplo, da prisão preventiva como meio de coerção à negociação. Ali, aproveitando a prisão preventiva para espremer confissões e delações a qualquer custo. Então, eu pergunto para vocês acham que em um sistema que preza pela voluntariedade, e vocês acham, aliás, que a gente preza tanto pela voluntariedade, se o que se vê na prática é prender para obrigar uma confissão, né, para forçar uma negociação, é uma inquietação que a gente tem que ter também para servir de alerta, até mesmo quando a gente, como advogado, for negociar, né, no acordo. É um sistema que pode ser falho no momento em que pode acabar beneficiando o culpado e culpando o inocente, né, porque dependendo da situação, vai ser menos oneroso que o inocente aceite o acordo do que se submeta ao sistema de justiça criminal para tentar buscar pela sua inocência, né, é bastante complicado. Claro, se for uma questão de honra da pessoa, olha, eu não cometi tal delito, e eu não quero acordo, não quero nada, eu quero ir na frente do juiz e dizer que eu sou inocente. A gente ouve bastante isso. Só que, na prática, isso pode acarretar num prejuízo maior ainda, né? E nesse molde da confissão, ela volta a ser a rainha das provas na justiça negocial agora, servindo como de certa forma, uma recusa a toda evolução da epistemologia da prova e também do nível de exigência na formação da convicção do julgador. Por tratar, enfim, da convicção do julgador, também é importante que a gente, quando se trata da celeridade que eu mencionei anteriormente, que a gente respeite o tempo do direito e o tempo da sociedade. É um binômio que tem que ser cotejado e analisado ali sim sob a balança, né? O que eu quero dizer é que o processo faz jus ao nome. É um caminho que tem que ser percorrido com calma, cautela, para que se aplique as garantias e puna quem tem que ser punido, né? Como o professor Auri diz, punir é necessário, punir é civilizatório, né? Mas há que se observar ali as regras do jogo. O processo serve, dentre outras tantas razões, para que o juiz possa maturar o raciocínio, né? Analisar as provas e com calma e depois muita clareza sentenciar. E já o tempo da sociedade, obviamente, e isso não é nenhum descrédito, é normal, a sociedade quer punir o máximo de pessoas no menor tempo possível. Se for noticiado um homicídio, a sociedade não quer saber se ele é culpado ou se é inocente. A mídia dá um valor um pouco maior àquela matéria, dizendo que cometeu o homicídio de certa forma, e a sociedade quer mais que o cara seja punido, não importa se foi culposo, se foi doloso, se foi simples, qualificado, e então é justamente isso, é o tempo do direito e o tempo da sociedade, né? Inclusive é extremamente comum nas decisões, principalmente nas que decretam a prisão preventiva, que a gente tem, eu vi que os professores estavam comentando sobre a prisão preventiva antes, e é muito comum que a gente tenha a justificativa de que a sociedade precisa de uma resposta, né? Ou que o acusado tem que servir de exemplo para a sociedade, estando preso por ter cometido um delito. Isso é muito comum. Só que nós não precisamos de extremismo, né, no direito. A justiça negocial ela não deve servir para acelerar qualquer procedimento a qualquer custo, sob pena de, intrinsecamente, a gente acabar violando direitos e garantias fundamentais que nós, como acadêmicos do direito, podemos perceber, de certa forma, com uma maior clareza, mas que para parte da sociedade que não é inserida nesse meio, parece um absurdo um processo demorar tanto, custar tanto, e por vezes ainda um acusado ser solto, né? A gente que muito se ouve, a polícia prende, o juiz solta. Nesses casos, nos casos práticos, a mídia tem uma relevância
que é altíssima. A gente percebe o reflexo disso nas próprias decisões, né? E justamente por isso que existe o juiz como representante do Estado, para estar acima da opinião pública e do clamor social, e com isso decidir com base na lei, né? E é importante lembrar uma passagem do professor Goldschmidt, onde ele dizia que o processo penal é um termômetro dos elementos autoritários ou democráticos da Constituição, sendo do mesmo modo, do mesmo jeito, com relação ao aspecto cultural e civilizatório da população, né, que o processo penal seria uma basilar para isso. E tratando de ser custoso e demorado, um grande espelho do que se buscou como instrumento negocial aqui no nosso país veio do plea bargain, né, que eu tinha mencionado para vocês. Utilizado com uma certa frequência, eu acredito que, assim, ainda há divergência com relação ao percentual, mas estima-se que cerca de 95% a 98% dos casos penais dos Estados Unidos. E aqui, muito brevemente, eu vou retratar para vocês, para que a gente entenda um pouco melhor de onde que surgiu toda essa ideia, né, sem adentrar tanto na questão histórica. O que se teve nos Estados Unidos foi um processo de júri, como a gente vê na televisão, que era extremamente cauteloso, garantista, e com uma estrita observância das normas. Só que com o passar dos anos, isso acabou sendo cada vez mais custoso, demorado e complexo, né? E justamente pelo requisito da demora, a cada caso novo que entrava ia atrasando cada vez mais o judiciário, né? E isso fez com que se criasse um acúmulo imensurável. E a partir daí se criou o mecanismo da negociação para desentulhar o judiciário, né? Justamente o que a gente objetiva aqui no Brasil. Então é por isso que eu tenho tanta preocupação, a maioria dos juristas tem, para se atentar quanto a isso, porque às vezes nem tudo que parece né? A gente vai prezar pela celeridade e vai acabar entrando num buraco sem fim. E com relação a isso, cada vez mais se utilizou a negociação, até que virou regra e poucos processos que realmente iam a julgamento. E foi literalmente uma virada de jogo, né? Antes muito julgamento e pouca negociação, depois muita negociação e pouco julgamento. E isso fez com que alguns estados norte-americanos voltassem ao julgamento pelo juiz singular, né? Buscando daí pelo equilíbrio da balança e de certa forma, sem extremismos. Pessoal, eu vou me encaminhando aqui para o final, eu encurtei um pouco mais aqui, em razão do meu atraso, só deixando esses pontos em aberto, então, no que tange a confissão, a celeridade, e também dizendo que, antes, de forma antecedente, a gente pensar tanto em negociar, haveria que ter se pensado num estudo de impacto carcerário. Eu acho que isso seria fundamental, né, para a gente entender o que vai acontecer com a aplicação de tanta negociação, de tanta questão de acordos e essa desaparição dos processos. Isso teria sido de suma importância, até justamente para aquilo que eu mencionei, né, para que não passe a interagir como um instrumento de coerção. Com relação à confissão também, a gente é muito tratado por Dylan Walsh, um escritor americano, se eu não me engano. Ele trata da confissão já trazendo para um viés completamente extremista, assim, né, que até no início da leitura a gente causa assim, um certo impacto, porque pensa, poxa, ele fala muito sobre tortura, e aí logo a tortura nos remete direto para uma tortura física, né, o que não é o caso. Ele trata lá de uma tortura psicológica. Vocês já devem ter ouvido falar do seriado, tem até na Netflix, Olhos que Condenam. Lá é um exemplo de plea bargain escancarado, né? É a acusação pressionando os rapazes a confessar, dizendo que, isso eu não digo que vai acontecer aqui, né? Mas é uma realidade que lá já passou por um tempo e em decorrência da negociação. Então, por isso que a gente tem que atentar tanto. Era basicamente uma mesa, um cara a cara entre a acusação e o réu, sem a presença do advogado, onde ele forçava, olha, foram vocês com perguntas sugestivas, obrigando praticamente aquelas pessoas a falarem. E chegava o ápice do estresse, do medo, principalmente,
que eles diziam, olha, fui eu, tá? Sobre a promessa de que se eles confessassem, teria uma redução de pena, eles deixariam de ser processados por algum ou outro delito de menor importância, mas no final das contas o que se tinha era a assinatura de um termo de confissão, né? E depois isso, eles ficaram presos por 15 ou 20 anos, e depois isso voltou à tona quando descobriram o verdadeiro culpado daquilo. Ou seja, a gente tem uma grande preocupação com isso, porque não é um seriado da Netflix. É uma coisa que aconteceu e foi depois retratada em forma de seriado. Só que foi uma coisa que aconteceu. E aí entra aquela questão, é melhor ter um culpado solto ou um inocente preso, né? É sempre um dilema com relação a isso. Mas que, ao mesmo passo, é uma questão que nos complica bastante. Pessoal, eu vou, então, devolver a palavra aos professores aqui, ficar aberto a questionamentos, até porque eu quero ouvir vocês aí um pouco. Muito bem, Vitor. Eu agradeço aqui a tua exposição com clareza. Eu acredito que aqueles que estiveram acompanhando puderam ter uma dimensão do que nos espera daqui em diante, porque o acordo de não persecução penal é apenas uma das variáveis de uma justiça negocial que se busca ampliar ainda mais aqui no país. E eu, ouvindo você, e aí eu queria até aproveitar justamente, já que tu está mergulhado mais profundamente nesse tema, quem sabe até para colher de você essa, quem sabe alguma impressão a respeito. Eu vejo no Brasil não só eu, mas a gente consegue ter isso também de forma muito fácil, perceber isso de forma muito fácil, uma precarização das investigações, muitas vezes mal conduzidas, com precipitações, de alguma forma, com temeridades e com um certo grau de estigma e preconceito, onde busca muito mais se levar uma investigação para a figura do sujeito do que para o fato que ele praticou. No fundo, uma investigação mal conduzida, quem sabe, também vai se refletir em acordos mal resolvidos ou acordos que efetivamente não vão cumprir a função que se espera. Eu não sei se existe uma relação que dá para se fazer nesse aspecto, porque a gente percebe que vai depender muito da apuração do fato, das provas que se reunirem a respeito do fato, a ponto daí de existir, vamos dizer assim, né, um encaminhamento de uma proposta de acordo para não haver uma oferta de uma persecução penal oficiosa. E se nós também não aperfeiçoarmos a investigação ou não entendermos que é possível que ali já tenhamos, né, uma pretensão punitiva materializada, a gente tende realmente a seguir na lógica do aumento da punição, porque os acordos vão, e me parece, provocar isso, um possível aumento de punições e uma facilitação, inclusive, no alcance dessas punições. Então, não sei se existe essa relação, quem sabe, se tu conseguisse até trazer alguma observação a respeito, eu agradeceria. Obrigado, Robson. Com certeza, né? Eu acho que isso é de suma importância, porque a gente tem que pensar que é uma fase preliminar, né? A gente está falando aqui de uma fase de investigação. Então, o que se colheu de prova até o momento, primeiro que não passa sobre o crivo do contraditório, né? E além disso, a gente não se tem uma grande produção de provas, a defesa não tem o poder, nesse caso, de produzir provas. Claro que a gente discute daí a questão da investigação defensiva, né, e tudo, mas é um nicho bastante delicado, onde o Ministério Público vai utilizar pura e simplesmente o que tem até o momento e para oferecer o acordo. E aí, nesse juízo de cognição sumária, o que se tem por vezes? Né? Num caso... enfim, agora não me vem um exemplo na cabeça, mas é uma questão que a gente precisaria um pouco mais de prova, né? E aí que abre espaço até para uma atuação mais efetiva da defesa na investigação, né? Eu acho que vem nesse sentido, né? Com certeza, sem dúvida. E aí a questão que até que eu mencionei antes, do acesso da defesa aos autos do inquérito. Já aconteceu da gente de ser negado o acesso para a defesa,
porque ainda teriam diligências pendentes, ou porque não teriam sido juntados todos os documentos ao expediente criminal, e aí, com base no que a defesa vai analisar o acordo. Claro que se tem remédios, digamos assim, né, recursos cabíveis nesses casos, mas é uma situação bem precária. E aí entra a questão da negociação, né, que ela é como uma morfina numa cirurgia, né? Se tu aplicar a dose correta, ela funciona. Agora, se tu aplicar demais, muita negociação, muita morfina, vai causar uma overdose e o processo penal se vai, né, por água abaixo. Mas essa tua colocação é completamente pertinente, é uma preocupação que todo mundo que tem pesquisado sobre a justiça negocial expõe, de certa forma, né? Porque são elementos precários, elementos sumários que não passam. Aí vai entrar também a questão do juiz das garantias, caso a liminar volte, né, seja aplicável, enfim, entra a vigência do artigo 3º-A. Então, a gente tem todas essas preocupações antes de começar a tratar, pelo menos, do acordo. Os outros institutos que já estão em andamento, a gente pode readequar, mas o acordo é muito recente e ainda depende de outras coisas que escorariam ele, né? Principalmente porque se enquadraria ali, eu acho que em cerca de 90% ou 95% dos tipos penais que a gente tem previsto aí nas principais leis, né, de arma, drogas, sistema financeiro, enfim. Perfeito, Vitor. Muito obrigado mesmo. Eu Pedro. acho que uma coisa interessante da gente analisar é justamente vamos botar assim, a extensão da ideia negocial que a gente tem. A gente não... Tu estava falando, Robson, a gente estava comentando antes de começar a falar do Vitor, né? Sobre a ideia da transação penal, de que vem uma coisa meio pro forma do Ministério Público, que ele não analisa, né? Dificilmente... Acho que é uma coisa mais padrão. Cometeu um crime, é uma cesta básica. Cometeu 2 crimes, é 2 cestas básicas. E segue um padrão nivelado nesse sentido, né? Para a transação penal. E para a suspensão condicional do processo não muda muito, né? A gente tem a transação penal, que é o pagar para não se incomodar, suspensão condicional do processo, que suspendeu o processo, né? Isso tudo em G-crime, ou então para crimes aí de menor gravidade. Mas é uma coisa mais pro forma, mais padronizada. A gente não tá, o brasileiro não sabe negociar. Olha como é que é a Lava Jato, como é que é a questão das colaborações, né, das delações premiadas. Ficou tudo meio que a moda louca. Era prisão domiciliar para todo mundo, daí restituía valores, e só queria saber de botar o nome, então, tanto que tu dava um nome de alguém mais graúdo, beleza, tu recebia, né? Não importava o que tu recebia o benefício, não importava muito o que tu trazia em si, de prova. E então a gente não sabe negociar. E com o acordo de não persecução penal, que é mais uma justiça negocial, a gente tem que saber negociar. Tanto que o Vitor pode me dizer que isso é errado, acho que o Alexandre Moraes da Rosa, ele tem um livro que é Como Negociar o ANPP, né? Ou seja, é um juiz escrevendo um livro para os advogados e para os promotores, olha, como vocês devem negociar. Porque isso já aconteceu aqui no escritório, sempre os exemplos daqui, né? Era um crime de apropriação indébita contra a Caixa Federal. Então, era um crime federal, por óbvio, né? Ela tinha desviado os valores. Só que, administrativamente, para não sofrer as cobranças da Caixa, ela cobrou. E ela quitou isso. Só que, ainda assim, ela incorreu em crime. O promotor, quando veio com a proposta de acordo, ele veio com a proposta de acordo no talo, lá em cima. E se tu não tem aquela desenvoltura, aquela coisa para negociar, e um fundamento, um conhecimento da lei, tu não consegue baixar a pena. Porque o acordo é justamente para isso, né? Para tu pegar a pena mínima e baixar. Não tu dar a pena mínima direto. O problema vai ser a questão de negociação. E Robson, e daí o Vitor pode falar sobre essa questão da negociação que ele está vendo, se ele está indo atrás disso. E outra coisa que a gente viu é a ideia da desburocratização, entre aspas, né? O Vitor falou na celeridade, né? Dessa questão de desafogar o judiciário. Será que vai desafogar o judiciário? Será que vai desburocratizar? Ou a negociação vai acabar interferindo? Ou a gente vai ter uma coisa mais pro forma, moda louca?
Eu vou dizer, Pedro, que uma coisa que me preocupa, assim, de certa forma, é justamente essa negociação, né? Primeiro, pegando o ponto que tu falou de jogar a acusação lá em cima para vir negociando. Isso também é reflexo do plea bargain, né? Lá eles chamam de overcharging, onde o Ministério Público coloca a acusação, força a acusação, né? Literalmente força a acusação, para, no acordo, poder reduzir um pouco, ceder um pouco e chegar, basicamente, no que ele teria que ter proposto de início, né? Isso é uma premissa básica do acordo norte-americano. Uma outra questão que me espanta um pouco, eu até havia esquecido de mencionar isso, é essa automatização das decisões de homologação dos acordos, né? Do acordo, da suspensão, da transação. Porque, como o juiz passa, nessa figura, ele passa a ser um mero homologador, hoje, o que a gente tem, por exemplo, as decisões de recebimento de denúncia, basicamente são decisões dadas em lote, salvo um caso que outro extremamente específico, recebo a denúncia, recebo. E será que isso em larga escala, que serão a grande maioria dos casos, não vai ser homologo? Até porque, até se presumindo uma boa fé, né? Porque o Ministério Público é o fiscal da lei, é o representante do Estado. Então, né, em teoria, não se poderia ter qualquer tipo de burla ao sistema ou de blefe para negociar. Mas é uma inquietação também que é trazida, né? E, com certeza, também a própria negociação do processo judicial nada mais é do que uma negociação no seu sentido mais objetivo, porque é uma negociação comercial, uma negociação judicial, né? Joga o preço lá em cima, sabendo que o cliente vai lá e vai pedir um desconto, enfim, e tu consegue vender o produto. No judiciário é a mesma coisa, vai elevar a acusação, o estándar de prova baixíssimo, se eleva a acusação para conseguir negociar em patamares normais, né? Muito bem, Vitor. Eu acho que era isso, né, Pedro? Eu não sei se alguém tem algum outro encaminhamento a fazer aqui ao Vitor. Se não, acho que nós nos encaminhamos já para o final, tá? Até pelo nosso horário também. Fabiano? Temos aí. Boa noite, professor Robson. Boa noite, professor Pedro. Doutor Vitor, tudo bem? Boa noite, Fabiano. Doutor, a impressão que a gente tem também, não sei, eu sou um acadêmico, apenas um mero acadêmico, né? Mas a impressão que a gente tem é que o Ministério Público tem uma dificuldade imensa também de reconhecer, em determinados casos, a inocência do réu. Parece muitas vezes uma coisa de egos, entende? Assim, porque existe vários indícios, várias coisas, assim, muitas vezes. Lógico que são casos isolados, mas existem, e mesmo assim não existe a desistência da. E eu, como o professor Pedro acabou dizendo, levam a negociação no talo, entende? É uma dificuldade imensa também nessas questões. Eu não sei se o doutor concorda, essa é uma impressão que eu tenho. Eu concordo, Fabiano, até obrigado pela tua colocação, eu concordo plenamente, inclusive pelo viés que eu havia mencionado, de dar uma resposta à sociedade, né, de dar uma resposta à criminalidade, de olha, estamos aqui, vamos punir. Isso com apoio de diversos lados, né, apoio político, apoio, enfim, de todo mundo, e o Ministério Público se torna a voz da sociedade. Claro que são regras, não são todos os casos, existem promotores extremamente conscientes que já pedem com frequência, quando é caso, a absolvição, quando não é, pedem a condenação. Nós tivemos aqui um caso esses dias, até que não diz respeito ao Ministério Público, mas sim ao Poder Judiciário, que o pessoal aqui do escritório conseguiu a rejeição de uma denúncia. E, assim, foi algo que, olha, eu não tenho muito tempo de carreira, mas eu sei que é algo, assim, quase impossível de se conseguir, né? Principalmente quando levados alguns critérios em consideração, como reincidência e tudo mais. Então, eu concordo plenamente contigo, eu acho que o Ministério Público se sente na posição de dar uma resposta à sociedade, de garantir a ordem pública, a paz social, que são os principais fundamentos da prisão preventiva, né, que se prestam a qualquer senhor, digamos assim, porque é um requisito amplo que tu consegue enquadrar para, se não todas, para quase todas as prisões, e é o que se tem hoje, né? A gente é uma guerra de ego, é uma briga que às vezes extrapola
do viés legal, né? Extrapola, às vezes a lei diz A e seria só aplicar o A, não se tem que interpretar de uma forma antagônica, de uma forma completamente diversa. É só aplicar o que está na lei. Em muitos casos, se acham meios ali, não ilícitos, mas alguma outra interpretação para manter alguém preso ou para condenar alguém, enfim. Muito bem, obrigado, Fabiano, aí pela tua consideração também. Pedro, acho que podemos ir encerrando, né? Acho que é isso ficou bem claro. Dá para a gente vai ter, né, se salvo o melhor juízo, Robson, a gente vai ter um curso sobre se negociar no segundo semestre, né? Exatamente. De uns 2 meses, basicamente, aí vai estar bem interessante. A gente ainda está terminando de fechar para depois divulgar, né? Mas acho que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente consegue apresentar isso aí. E com certeza, a fala do Vitor ajuda bastante gente que está nos ouvindo hoje aí a tomar um rumo, às vezes numa pesquisa, às vezes numa ideia de estudo, né? E eu acho que o Vitor pode ficar aí como é que eu posso dizer, à disposição, né? E a gente se bota à disposição também. Mas, de qualquer maneira, foi muito boa a fala do Vitor. Acho que deu para dar um panorama geral daí dos problemas e do caminho que está para ser seguido. Acho que ninguém mais tem pergunta aí, senão... Eu quero só, Pedro, agradecer, então, aqui ao Vitor, mais uma vez, Vitor, a disponibilidade, a tua generosidade de compartilhar esses teus conhecimentos, tá? Esse é o momento que nós temos para isso, e, então, para nós é uma satisfação muito grande poder receber, não só você, mas como todos aqueles que têm aceitado participar conosco aqui. O nosso projeto começou pequeno, e nós temos aí conseguido já há 3 semestres, né, levar esse projeto adiante. Agradecer também a todos os que estiveram conosco, tá, pessoal? Muito obrigado. E dizer que nós retornaremos no início de agosto, possivelmente na primeira semana, ali pelo dia 5, e aí vocês Dia poderão 5 de depois agosto. poderão fazer as inscrições novamente no próprio portal da UX, ali no canal de extensão, tá bom? Pedro, boa noite, obrigado. Vitor, muito obrigado, boa noite a você também, a todos os demais, tá? E nós vamos ficando por aqui. Um abraço, valeu. Tchau, gente, boa noite. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato pelo Instagram ali, é Vitor Zimmermann, bem objetivo. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, enfim, fiquem bem à vontade. Obrigado, Robson, obrigado, Pedro, Bruno também pela oportunidade. Fico à disposição sempre que vocês precisarem aí. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, obrigado. Feito. Boa noite a todos e até mais.